A insegurança costuma afetar a gente diante de situações novas ou também de situações que já conhecemos. O medo e a angústia podem estar juntinhos de mão dada com a insegurança nos mais diversos contextos, da apresentação em público ao ciúme. Vamos bater um papo sobre a segurança? Olá, eu sou Rodrigo César e você está no meu canal. Algumas coisas nos afetam, como o pensamento de cobrança, críticas excessivas de pessoas ao nosso redor, erros do passado que tiveram um desfecho muito ruim, relações tóxicas, antecipação de situações. E eu vejo a insegurança acontecendo muito fortemente nas relações amorosas e também na execução do nosso ofício, do nosso trabalho. E aí a gente tem duas vertentes e eu vou falar dessas duas no decorrer do vídeo, então fica comigo até o final. Primeiramente vamos falar do trabalho. Quantas vezes a gente fica inseguro em realizar nossa atividade profissional? E a gente tem que olhar por quê. Se é um senso de perfeição, que acontece também, ou se a gente tem alguma deficiência técnica. Então, vamos correr atrás dessa deficiência, de reparar essa deficiência. Então, vamos estudar, vamos praticar, vamos nos especializar, vamos conhecer cada vez mais. E aí a gente vai montando ali a nossa trajetória profissional e com isso a gente vai pegando mais prática, a gente vai ficando mais tranquilo para executar aquelas coisas, como dizem, com o pé nas costas. Mas o medo e a insegurança, eles têm uma função muito importante, que é justamente nos colocar em contato com a realidade. Se a gente está muito seguro também na execução do nosso trabalho, será que a gente não pode deixar passar batido alguma coisa? Então não é que a gente tenha que se sentir inseguro, não. Mas e quando a gente se sente, ao invés da gente ou jogar a sujeira para debaixo do tapete ou ser engolido pela insegurança, que tal a gente olhar? Porque de repente pode ser até um aspecto intuitivo para a gente colocar atenção em algo que a gente normalmente não colocaria e a gente pode se surpreender e fazer alguns ajustes ali quando necessário. No que diz respeito à questão amorosa, a insegurança vem muitas vezes na aparência física, ou porque a gente não se acha bonito o suficiente, ou porque a gente acha que não tem muito para oferecer. E aí esse muito a oferecer é desde a aparência física, ou das questões de vida, ou das questões, como que eu posso dizer, financeiras também. Então a insegurança ela costuma aparecer demais nas relações amorosas. E isso abre espaço para quem aparecer? O ciúme. Muitas vezes, quando a gente está se sentindo inseguro, quando a gente não se garante, a gente ataca o ser amado, a ser amada, por conta da nossa insegurança. E aí é como se a gente quisesse impedir a outra pessoa de encontrar alguma coisa melhor que a gente. E aí a gente se transforma numa pessoa lixo, né? E de repente é até melhor para o ser amado, para ser amada, encontrar alguém melhor do que a gente. Mas, recebendo ainda o benefício da mudança, da possibilidade de mudar do ser amado, da ser amada, a gente pode se empenhar e mudar, a gente pode se transformar. Claro que muitas vezes a gente não está feliz com a nossa aparência ou com alguma questão e a gente consegue mudar, mas muitas vezes a gente acaba engolindo coisas ruins, de um padrão que não é real, de um padrão de beleza que não é real. É como aquela música da Legião Urbana, Índios. Nos deram espelhos e vimos um mundo doente. Claro, a gente se espelha nesse mundo doente. E como que a gente pode começar a trabalhar em segurança, por exemplo, no relacionamento? Ver as nossas qualidades. Quais são elas? Ok. Às vezes a gente fica martelando muito aquela inqualidade, aquele defeito, aquela característica que a gente não acha legal. E a gente fica remoendo aquilo. Então, vamos conhecer. O que é essa característica que nos coloca para baixo? Por que a gente não gosta dela? Vamos observar, vamos avaliar, vamos ver o que a gente pode fazer. Claro, a gente precisa compreender exatamente isso que eu acabei de falar, que a gente não pode ficar se jogando aos braços do que uma sociedade inteira acaba considerando o mais legal. O Jung, o Carl Gustav Jung, o pai da psicologia analítica, eu sou psicólogo junguiano, ele tem uma frase maravilhosa, que é mais ou menos assim: ser normal é a meta dos fracassados.
O que isso quer dizer? Quer dizer que a gente busca se adaptar sempre se adaptar com um padrão, com outro padrão, e aí não dá certo, porque a gente esquece de olhar para a nossa essência, quem é a gente, quais são as nossas características. Lembrando o seguinte, que dentro da nossa psique temos o inconsciente coletivo e o inconsciente coletivo ele é repleto dos arquétipos. Arquétipos são matrizes de comportamento universais e temos no inconsciente coletivo todos os arquétipos e comportamentos bons e comportamentos ruins. Temos tudo, luz e sombra. Como é que a gente lida com isso? Sabendo que temos tudo de bom e também temos tudo de ruim, quando a gente se depara com algo que a gente não gosta, com uma característica que a gente não gosta, é importante a gente colocar atenção no oposto dessa característica, porque se temos tudo aqui dentro, então, se somos inseguros, também somos seguros. Então, como que a gente vai trabalhar a segurança? Não é dizendo, você vai ser mais seguro, você vai ser mais seguro. É realmente enfrentando. Não é só se dizer, não é só ficar martelando, botando frase em todo lugar. Isso até pode ajudar, mas é importante a gente exercitar como que essa segurança que a gente tanto busca, ela precisa ser realizada. Ela precisa ser colocada em prática. Bom, a gente pode pensar da seguinte maneira. Se eu tenho uma apresentação para realizar, eu me sinto muito inseguro falando em público, eu posso treinar. Hoje em dia temos muitos recursos para isso. Eu posso filmar para ver como eu estou falando, eu posso me surpreender. Se eu acho às vezes que eu falo mal, de repente eu olho a gravação e falo, gente, até que eu não falo tão mal assim. Ou então se eu olho aquela gravação e fico horrorizado com aquilo, gente, vamos trabalhar para melhorar. Um dia de cada vez. Cada apresentação que a gente vai fazendo, a gente vai melhorando. Lembrando que a gente tem N recursos para nos ajudar. A apresentação de slides, as filipetas, as plaquinhas que a gente coloca as informações. Temos N possibilidades, N recursos para nos ajudar, por exemplo, a trabalhar em público. Lembrando que, se foi a gente que realizou aquela apresentação, a gente sabe mais daquela apresentação do que qualquer pessoa. Então vai ser muito natural para a gente ir passando slide a slide aquela apresentação para chegar no objetivo de apresentar aquele conteúdo. E no que diz respeito ao relacionamento, muitas vezes a insegurança ela vem por conta de questões físicas. O que eu quero melhorar? Eu posso melhorar? Vamos melhorar. Eu preciso ficar incessantemente paranoico em cima daquilo? Vai fazer mal. Por que às vezes eu fico batendo numa tecla querendo mudar uma determinada coisa, sendo que ou dá para mudar, ou às vezes nem é legal mudar, ou nem é para mudar, porque a gente está se comparando com outras pessoas e a gente esquece da nossa identidade. Tem uma atriz que chama Jennifer Grey. Ela fez um filme muito famoso nos anos 80, na década de 1980, que chama Dirty Dancing. Ela tinha um nariz muito peculiar. Um nariz bonito, não era um nariz feio, mas não era um nariz padrãozinho da época. O que ela fez? Uma cirurgia plástica. E conforme ela foi se apresentando para fazer outros testes, as pessoas não a reconheciam. Então aquela cirurgia plástica daquele nariz diferente fez com que ela não conseguisse mais papéis para trabalhar em filmes em Hollywood, porque as pessoas não reconheciam, falavam, não é você. Ou então, aquele ar, aquele rosto que as pessoas diziam que era diferente, marcante, perdeu a sua marca, que era justamente o nariz. Então, quantas coisas que a gente tem que a gente quer mudar em função de um padrão de beleza que diz respeito a um delírio coletivo, podemos dizer assim? Quantas pessoas sofrem porque não são com o corpo de um jeito ou de outro? A questão do cabelo. Vamos observar a questão do cabelo? Se lá atrás o permanente, aquele procedimento capilar que deixava o cabelo bem cacheado por vários meses, ficou na moda, daqui a pouco o cabelo cacheado já não era mais moda, então todo mundo foi alisar cabelo. E hoje, ainda bem que as pessoas estão reconhecendo seus cabelos naturais e trabalhando para manifestar, para deixar aí para o mundo a sua marca, que é a autenticidade. E muitas vezes o cabelo, por exemplo, ele é a nossa marca principal, porque ele tem ali uma
uma função até da nossa etnia. Ele mostra para as pessoas, ele assume uma identidade diante de um coletivo que a gente quer anular. E por quê? Em detrimento de alguém que achou que o cabelo liso tinha que ser melhor. Isso vale para várias coisas, para procedimentos de seios, boca, bumbum, para tudo. Eu sou ator e admiro muito, por exemplo, a Laura Cardoso, porque ela teve a ousadia de não fazer procedimentos estéticos e ela assume isso. Eu não sou contra o procedimento estético, tá? Que isso fique bem claro aqui. Mas eu acho que ela foi bem ousada, porque as marcas de expressão no rosto foram trazendo para ela uma marca da trajetória de vida dela, de todos os papéis que ela representou. E isso é muito legal, porque tá ali, a biografia dela tá no rosto. Eu não estou falando para todo mundo fazer isso é uma opção dela. Mas veja, existem possibilidades diferentes, existem formas de agir diferentes. E por que a gente às vezes quer aquele coletivo? Porque a gente está inseguro, porque a gente não reconhece a diferença na gente. E muitas pessoas, quando não reconhecem a diferença em si, ficam inseguras. Ok, tem pessoas que geralmente se deprimem e ficam encruadas ali, quietinhas no canto com suas questões, mas tem outras que atacam. Tem pessoas que percebem alguma diferença em si e atacam os outros, justamente, por exemplo, questões de racismo, questões de homofobia. Então, quantas pessoas atacam, por exemplo, os homossexuais, que não são homossexuais reprimidos, na verdade, mas que não aceitam bem as suas diferenças e acabam atacando a diferença do outro. Isso é para a gente pensar muito a respeito. São os nossos aspectos sombrios, as questões que a gente tem dentro da nossa psique que a gente não reconhece, que a gente não traz para a luz. Por isso que eu digo, para a gente trabalhar a nossa insegurança, existem N dicas, N coisas. Faça isso, faça aquilo, mas como que a insegurança se manifesta na gente? O que ela diz sobre a gente? Porque às vezes a gente fica tentando ser seguro, mas de fato a gente está ali tecnicamente frágil e a gente pode cometer um erro profissional muito grande e isso afetar muitas pessoas. Mas também, às vezes a gente tem que olhar para um perfeccionismo. Se às vezes eu tenho a capacidade, a competência técnica e eu estou muito inseguro, por quê? É uma situação nova? Pode ser. É uma situação conhecida? Muitos atores, por exemplo, dizem que toda apresentação, por mais que você já tenha feito 100 apresentações daquela peça, toda apresentação sente aquele friozinho na barriga, porque realmente é uma situação nova, conhecida, mas nova ao mesmo tempo. E quantas vezes a gente nos coloca nessa situação? Claro que dependendo da nossa profissão, aquilo acaba sendo muito mais rotineiro, como por exemplo a pessoa que sempre faz prótese dentária. De repente, para ela, fazer as próteses não traga tanta insegurança quanto, por exemplo, para o ator. Mas vamos observar o que a insegurança, quando ela surge, nos diz. Se, por exemplo, eu estou dirigindo numa rua à noite escura e fico muito receoso, fico inseguro de seguir ali em frente. O que é que essa sineta quer me dizer? Quer me dizer que de repente eu estou pegando alguma informação ali inconscientemente, que aquele lugar realmente é inseguro, realmente pode ser uma intuição, ou eu preciso trabalhar justamente a coragem de perceber que nem sempre as coisas ruins vão acontecer. Não dá para eu dizer aqui, a gente tem que avaliar cada caso, principalmente quando ele está acontecendo. E às vezes a gente não tem muito tempo para isso, a gente tem que tomar uma decisão rápida. Por isso que eu digo, é treino. A insegurança é treino, é como abdominal. Quer ter barriga tanquinho? Tem que fazer abdominal. Quer ser seguro? Vamos ter que agir, vamos ter que fazer alguma coisa. E se você gostou do vídeo, deixa seu like e aproveita para se inscrever no canal, porque toda segunda, quinta e sábado temos vídeos sobre arte, cultura e comportamento. Vou deixar aqui na descrição do vídeo também alguns links para alguns vídeos interessantes sobre temas correlatos a esse do vídeo e também deixo o link das minhas redes sociais. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau!